Fala pessoal, mais uma vez estamos por aqui. Bom, gente, em tempos antigos, a ilha de Ventotene, conhecida na época como Pandatária, rodeada por águazinha azul turquesa, foi cenário para histórias de vingança contra mulheres próximas ao círculo de poder durante o Império Romano. A ilha de Ventotene abriga um antigo vulcão em frente à costa de Nápoles, da Itália, mas também é conhecida, entre outras coisas, por ser berço do sonho de uma Europa unida. Na antiguidade, esta ilha de Ventotene, no Mar Tirreno, funcionava como um local de exílio para mulheres que pertenciam à família do imperador e não estavam totalmente dentro dos padrões da época. Punidas por sua vida sexual, elas eram obrigadas a permanecer presas no local pelo resto de suas vidas. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Por isso, eu já peço o seu like para ajudar a mostrar nosso conteúdo para mais pessoas. E vamos conferir como de costume essas doideiras. Eu sou o Jordan Mendes e bem-vindo ao canal Virou História Curiosidades. Na antiguidade, o Império Romano passou a criminalizar mulheres por comportamento inadequado no período em que o imperador Augusto governava. No ano 18 a.C., foi aprovado o conjunto de leis, entre elas a Lex Iulia de Adulteris, que tinha como objetivo restabelecer valores familiares por meio de leis, além de incentivar a procriação e a valorizar o casamento. Convenhamos que essa era uma boa ideia do imperador, né? Já que a Roma teve em tempos anteriores e futuros uma bagunça na moralidade. Era um cabanal terrível. Que demais! Porém, nesta época, que Júlia, a própria filha e única biológica do imperador, foi mandado para esta ilha. Isso porque Júlia havia sido obrigada a casar-se com Tibério, o filho de outro casamento de Lívia, esposa de seu pai Augusto. Ela foi uma das vítimas do regulamento moralista do pai. O casamento foi infeliz para os dois e acabou piorando quando um dos filhos do casal morreu 5 anos depois. Tibério exilou-se e abandonou Roma, e Júlia começou a se envolver com inúmeros homens, vivendo uma vida promíscua. Dizem que ela fez sexo até no púlpito de onde Augusto apresentou sua legislação moralista. Isso começou a ficar perigoso quando a mulher teve um caso com Júlio Antônio, filho de Marco Antônio, que fora amante de Cleópatra, e se suicidar após perceber que seria impossível fazer à frente à invasão do Egito por legiões lideradas nada menos do que pelo pai de Júlia, agora imperador de Roma. Augusto ficou furioso e enviou a filha para a ilha de Pandatária. Apesar de estar nessa ilha, Júlia tinha alguns privilégios a mando do imperador, como teatro, água doces e um viveiro de peixes frescos. Júlia permaneceu em Pandatária por 2 anos quando foi transferida para um confinamento mais ameno na cidade portuária de Régia. Ela morreu 10 anos mais tarde, pouco depois do falecimento de seu pai. Há relatos de que Júlia morreu desesperada e doente, após ter sido supostamente maltratada por Tibério, que sucedera Augusto como imperador. Vale destacar que foram poucas as mulheres enviadas para esta ilha segundo estudiosos. Muitas das mulheres foram colocadas nesta ilha com jogadas políticas e acusações falsas de adultério, pois o poder encheu os olhos dos homens, né? Não tem jeito, né? É verdade. Dos casos foi Agripina Maior, filha de Júlia e de seu segundo esposo Marco Agripa, importante general político e amigo íntimo do imperador Augusto. Também foi exilada para Pandatária, como sua mãe. Agripina foi uma figura importante nas disputas pela sucessão ao final do reinado de Tibério. Ela era esposa de Germânico César, sobrinho neto de Augusto. Por onde passava, o casal deixava boas impressões que acabaram despertando desconfiança e inveja em Tibério, que passou a ver Germânico como uma possível ameaça ao seu poder. No fim da história, o marido de Agripa Maior morreu envenenado e ela acusou o rei de envenenamento, mas acabou dando em nada. 3 anos depois, após a morte do filho de Tibério, o imperador conseguiu mandar Agripina para a mesma ilha que sua mãe Júlia, acusando a mesma de traição. No ano 29 d.C., Agripina foi enviada a Pandatária, onde morreu de fome 4 anos depois. Suspeitou-se que Tibério tivesse ordenado a sua morte. Um filho e 3 filhas dela sobreviveram. No final, Tibério não conseguiu impedir que este filho, Calígula, assumisse o poder. No entanto, uma de suas filhas seguiu a mesma sina que Agripina e sua mãe Júlia.
No ano 39 a.C., Agripina Menor e Júlia Livina se envolveram em uma conspiração fracassada para derrubar Calígula e colocar em seu lugar o viúvo de Júlia Drusila. As duas irmãs foram exiladas para a Ilha Sponza, o arquipélago do qual Pandatária faz parte. Júlia e Livina voltaram a Roma depois do assassinato de Calígula no ano 41, resgatada do exílio por seu tio paterno, agora o imperador Cláudio. Porém, o carinho que o imperador mostrava pela sobrinha despertou a ira de sua esposa, que em um plano conseguiu que Livina fosse acusada de adultério com o escritor filósofo Seneca. No fim, Livina foi mandado para a Pandatária alguns meses depois. Seu tio ordenou sua execução. Ela aparentemente morreu por inanição. Sempre o poder falava mais alto até entre as famílias, e isso fazia com que cada um mostrasse sua face. E no fim, o resultado de toda essa conta era bem negativo. No fim, a ilha ficou conhecida como a Ilha da Promiscuidade, mas onde também teve poucas mulheres por lá, segundo os estudiosos, claro. Agora, imagina se existisse uma lei como essa no Brasil. Nesse caso, eu acho que seria necessário um continente e não uma ilha. Bom, se gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal. E até a próxima!